Então, vamos lá, ó. Antes, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui em algum cantinho. Peraí. Deixa só eu. Caiu em algum cantinho. Onde eu fico na tela de vocês aí, que eu não sei? Em cima, embaixo? Canto inferior direito. Sempre embaixo à direita, tá bom. Então vamos lá, ó. Hoje a gente vai estudar um pouquinho os verbos no passado, mas antes disso a gente vai fazer uma leitura aqui, que eu já enviei no grupo, eu lendo. Vocês vão treinar. Hoje, dando um tempinho, eu vou fechar aqui a sala e vou ouvir alguns, tá bom? Se não, eu escuto na quarta-feira. Então, nós temos aqui, ó, conversation. I didn't stud. Vocês também podem falar didn't stud, ok? Hi, Amy. Did you have a good weekend? Aí ela diz, well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no! Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Ok? Então, nós temos algumas coisinhas novas aqui, ó. Ela disse que estava busy all day. O que é essa palavrinha on the weekend, né? O que é essa palavrinha busy? Vocês lembram? Vou colocar aqui no cantinho o vocabulário, ó. Busy. Ocupado, ok? Ocupado ou ocupada. Nós temos aqui também, ó, tired. A gente já viu essa palavrinha, não sei se vocês lembram. Quando você diz que está a little tired, quer dizer um pouco cansado. Então, tired quer dizer cansado ou cansada. Professora, tá Oi. gravando. Pode falar. Não deixa eu falar pra começar a gravar. Mas já tá. Já tá bom. Aí temos aqui também, ó, on Saturday I exercised myself. Isso aí é tranquilo de entender. Exercise in the morning. Then my roommate, é uma palavrinha nova, ó. Roommate é a mesma coisa que eu dizer assim, ó. A friend in the same room, in the same bedroom. Um amigo que fica no mesmo quarto que você. Então, roommate é um amigo de quarto. Roommate. Faltou um e-mail. Amigo de quarto. Cleaned, did laundry, ó, laundry é lavanderia. Quando você diz did laundry, quer dizer que você lavou roupas, ok? Did laundry. Did laundry. Lavar. Aqui eu vou colocar lavou porque está no passado. Lavou roupas. Shopped, que aí a gente vem aquele verbo shop, que existe um lugar chamado shopping, que todo mundo gosta de ir para fazer compras. Então, o verbo shop é o verbo comprar, tá bom? And visited my parents. Então, visited, visitou. Beleza. Então, daí para baixo, o vocabulário está bem fácil, né? I studied, I didn't study. Então, o que é novo, além desse vocabulário que eu falei com vocês, né? São os verbos no passado. Cadê esses verbos no passado, Carol? Vou mostrar para vocês, ó. A gente ainda não tinha visto esse did, ó. Did you have? É uma estrutura no passado. I had, ó. É uma estrutura no passado. I exercised, ó. Terminado em ed, ó. I cleaned.
did laundry, shopped, visited. Esses verbos terminados em ed estão todos no passado, ó, studied, tá bom? E essa forma aqui, ó, quando a gente diz didn't study, também. Então, eu vou explicar aqui numa parte que eu deixei em branco, para vocês entenderem bem legal, ó. A gente tem um exemplo, ó. What did you do yesterday? I played with my friends. Então, em inglês, a gente não tem assim, ó, a gente não modifica o verbo. O que que você faz? O que você fez, ó, add para faz, para fez, tá vendo? O que que você tem feito? A gente simplesmente, ó, o que você fará? Em inglês, quando a gente vai fazer perguntas, a gente usa do ou does para mostrar que a nossa frase está no presente. Present, simple present. Simple present. A gente usa did para mostrar que a nossa frase está no passado. Simple past. E a gente usa will para indicar que a nossa frase, né, está no futuro. Simple future. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Na verdade, isso aqui tinha que estar, eu acho que lá no outro slide, mas tá bom. Vamos lá. Se ficar embolado, vocês me avisem, tá bom? Se eu falar assim, ó. Do you drink coffee? Do you drink coffee? A minha tradução é: você bebe café? Se eu pergunto, did you drink coffee today? Eu já estou perguntando, você bebeu café hoje? E se eu pergunto, will you drink coffee? Or, vamos colocar aqui um exemplo, juice. Will you drink coffee or juice? Você beberá café ou suco? Então, observem que o restante da frase, a parte do verbo, que é o drink, tá igualzinho. O que mudou aqui? Somente essa palavrinha que a gente chama de auxiliar, que é a palavrinha que marca o tempo do verbo em inglês, tá bom? Então, só mudou isso. E o drink tá lá, ó. Lindo, nada mexeu com ele. Tá normal, tá bom? O que vai acontecer? Deixa eu salvar e limpar. O que vai acontecer quando ele estiver exatamente no passado? A gente vai ter did na pergunta e para a maior parte dos verbos, que são verbos regulares, a gente vai acrescentar somente ed, tá bom? Aí, outra coisa interessante, em inglês, a gente não tem assim, ó, a gente não fala, por exemplo, vou usar o verbo play mesmo, played. Eu não falo eu joguei, tu jogaste, ele jogou, nós jogamos, não. É played para todo mundo. Ó, é played para todo mundo, para he played, para she também, não muda nada. Não muda nada. Tá bom? É bem fácil. Bem fácil assim, não muda nada no verbo. Então, essa aqui é a forma afirmativa para os verbos regulares. Acrescenta ed. E na interrogativa? Coloca o did na frente e o verbo fica sem ed. Tá bom? É só isso. Colocou o did, o ed não precisa aparecer. E a forma negativa? O did vai aparecer,
mais o not, ó, did not, e o verbo na forma normal. O que que pode acontecer aqui? Ao invés de eu colocar did not, eu posso juntar esse did com not, só que eu vou colocar um apóstrofozinho aqui, ó, no lugar do O e o T. Então, eu posso falar I did not, eita, perdão, I did not play ou I didn't play, tá bom? Então, a gente só vai acrescentar alguma coisa no verbo, que no caso é esse ED, na forma afirmativa. Então, agora vamos ver algumas regrinhas para isso. Se eu estiver falando muito rápido, sinalizem para mim, por favor. Me mandem aí uma mensagem. Olha só. Nós temos agora aqui alguns verbos regulares, tá? Então, a regra geral é acrescentar ED no verbo. Eu vou começar aqui por esse último aqui, ó. Se o verbo já termina em E, tá vendo? Você não precisa acrescentar outro E, tá bom? Se já terminar em E, você só acrescenta a letrinha D. Então, aqui, por exemplo, o verbo é arrive. Vou escrever aqui para vocês. O verbo normal é esse aqui, ó, arrive. E aí, a frase ficou: He arrived yesterday. Ele chegou ontem. Se a gente tiver um verbo terminado, agora eu vou lá para cima, em Y, mas antes do Y tem uma vogal, a gente acrescenta ED, normal. I played the piano, tá? Se não terminar, aí você vai falar, ué, e aí? Se não tiver a vogal? Aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, o verbo try. Vou escrever ele para vocês. É T-R-Y, tá vendo? Antes do Y é um R, é uma consoante. Então, eu vou trocar o Y por I e acrescentar ED. A gente já viu essa regrinha aí quando vimos algumas palavras no plural. Como é que a gente faz para passar as palavras para o plural, tá bom? Antes de acrescentar o S, tem essa mesma regrinha aí. Se alguém esqueceu, depois eu vou enviar para vocês, tá bom? Ou até um vídeo mesmo eu ensinando essa aula aqui para uma outra turma, eu também tenho. Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, olha só, F, E, R, tá vendo? A terminação, a gente tem aqui consoante, uma vogal e uma outra consoante. O que que a gente vai fazer? Vai repetir a última e acrescentar ED, tá bom? E existem também alguns verbos irregulares. Então, para os verbos irregulares, não tem regra, tá bom? Não tem regra. A gente vai aprendendo, ou se vocês quiserem, ler uma listinha e já irem se conhecendo esses verbos, é interessante, né? Uma lista dos verbos mais usados em inglês, irregulares, ou de acordo com o que a gente for lendo mesmo, vocês vão aprendendo, tá bom? Eu tenho aqui, ó, no meu primeiro exemplo, ó. I wrote letters to my friends. Então, o verbo wrote aqui, ó, é o passado desse verbo write. Tá vendo? A gente trocou o I por O. Nesse segundo aqui, a gente tem He paid the bills yesterday. E aí a gente tem, ó, o verbo pay. Tá vendo? Ele já não segue aquela regra de só acrescentar ED. Tá bom? Temos também aqui o verbo, ó, he knew, we knew, to do the tests. Que é o verbo knew, é o passado do verbo to know. Então, a gente trocou essa letrinha O pela letra E. She met my sister last week. Então, observem que aqui, ó, esse met é o passado do verbo to meet, com 2 E, aí a gente tirou um E, e o som também ficou diferente, ó, met, tá bom?
That girl broke her arm. Então, broke aqui é o passado do verbo to break. Deixa eu espirrar. Eita. Perdão. Então, a gente tem aqui o verbo broke. Mudou também, estão vendo? He told the truth about you. Então, o told aqui é o passado do verbo tell. Então, vocês já podem começar a fazer a listinha de vocês aí. Vocês podem, por exemplo, pegar os verbos que a gente aprendeu hoje e escrever, por exemplo, to write. To write, que é o verbo escrever. Passado é wrote, que é escreveu, um exemplo. Mas pode ser escreveu, escrevemos, né? Serve para todo mundo, tá? Só é o passado do verbo. Então, vocês podem começar a fazer uma listinha, assim, de verbos, tá bom? Para começarem a se familiarizar. Então, aqui novamente o que eu já expliquei para vocês, ó. I walked, tá vendo? O final é de. Aí na negativa a gente coloca o didn't e o walk fica normal. E se for interrogativa, o did vem na frente. Então, deixa eu voltar para explicar uma coisinha muito interessante para vocês. Deixa eu explicar aqui nesse slide sem nada. Por exemplo, verbo arrive. Deixa eu colocar com letra maiúscula. Arrive, que é o verbo chegar. Chegar. Isso aqui eu não vou cobrar, mas é importante saber, tá bom? Deixa eu até escrever um negócio aqui. Sons do ED. Então, esse ED, aqui, esse finalzinho, ele tem 3 sons diferentes na hora de você ler. Então, aqui eu tenho, ó, ele com som somente de D. Então, vocês não vão fazer aí, que eu sei que vocês têm vergonha, mas observem aqui, silenciem aí, façam sem que eu veja, não tem problema. Se você falar assim, ó, arrive, você colocar a mão aqui nesse caninho que a gente tem, você vai sentir ele tremer. Arrive. Se você terminar sendo, você sente ele tremer. Quando a gente sente esse aqui tremer, quer dizer que as nossas cordas vocais lá dentro, elas estão tremendo. Tá tendo som, tá passando som ali, tá bom? Então a gente fala que é como vozeado, é uma produção vozeada, tá? Você tá produzindo alguma coisa com som. Então, quando tiver esse tremor, você vai ler esse finalzinho ED com som de D, ó. Arrived, arrived. Se não tiver esse tremor, por exemplo, verbo walk, que é o verbo andar ou caminhar. Se vocês colocarem a mão aqui, o passado dele é assim, e o som dele é de T. Vocês vão falar assim, walk, e vão ver que, tipo assim, não tem nada, é como se passasse só ar. Mesma coisa se você falar stop, só tem A, ou algum outro verbo que termine com um som de F, se você falar é mesmo que você estivesse fazendo um som de V, o V tem som e o F não tem. O teu aparelho aqui, respiratório, fonoaudiológico, não sei como é que fala, ele faz todo o esqueminha para sair o som. Só que, por exemplo, com a letra V treme, com a letra F não treme, né? Por isso, inclusive, que muitas crianças trocam o som na hora de falar. É bem interessante. Então, aqui, ó, nesse finalzinho que não tem som, walk, que não sai nada, vocês vão ler com som de T. Vocês não vão falar walked e nem vão falar walked. Vocês vão falar walked com som de T, tá bom? E nós temos um outro verbo, deixa eu colocar esse aqui, que é bem interessante. Verbo need, que é precisar. Que ele já termina em D, né? Precisar. Ele já termina em D. Então, o que acontece? Quando já terminar em D, você vai ler com som de ID.
Esse aqui é o mais fácil de todos. Ó, needed, needed. O mesmo acontece com o verbo stud. Stud, que é estudar. Ele no passado vai ficar studied. Você vai ler studied, ok? Então, quando ele tiver já esse finalzinho D, ele vai ter som de ID, tá bom? É legal vocês colocarem isso aí. Eu vou enviar para vocês. Eu até passei para outra turma, muito interessante, uma mulher chamada Rachel. Ela é nativa, ela fala inglês mesmo, tá? E aí ela explica esses sons aí. E é bem legal que vocês vão ver outra pessoa explicando e falando mesmo na língua dela. Aí vai ser bem interessante, tá bom? Vou mandar para vocês aqui depois da aula. Deixa eu salvar aqui, limpar.